Vocês ficam pensando assim, o que é a diversão para vocês? O que é se divertir jogando videogame? Eu fico pensando bastante, sabe? Conforme eu tô jogando ali, conforme eu tô vendo alguns vídeos, reviews na internet dos YouTubers que eu acompanho, eles mostrando os jogos ali, eles jogando, eu fico pensando, cara, o que é diversão para mim? Né? O que é diversão para você que tá aí do outro lado, ouvindo ou vendo esse vídeo? Já parou para pensar sobre isso? Fala pessoas, aqui quem vos fala é o Vecchiato, você está no Joga de Boa. Bem-vindo menina, menino, velho e a velha, porque todo mundo precisa descobrir qual ou alguma coisa like que realmente encanta o coração, não é verdade? Eu sei que, obviamente, diversão é muito pessoal e é diferente, né, para cada pessoa. Mas você já descobriu o que realmente você gosta de fazer? Por mais estranho, mais bobo que pareça, você já realmente falou assim, cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar a flechadinha. Eu gosto de quebrar mineralzinho. Qual é o loop de gameplay que realmente te faz se sentir bem, alegre, que te diverte de fato? Qual que é o estilo de jogo que faz você jogar de boa? Quando os Souls-like se popularizaram, principalmente com o Elden Ring, que abriu muitas portas para empresas grandes e pequenas criarem jogos no estilo Souls-like, eu pensei assim, pô, cara, eu tenho que gostar desse jogo, cara. É tanta coisa nova que tá vindo, é tanta coisa legal, cada boss insano, cada boss legal pra caramba, uma coisa mais louca que a outra. Eu tenho que gostar disso. Cara, eu vou jogar isso aí. Era muita coisa na internet, no YouTube. Cara, demais. Aí eu falei assim, vou comprar o jogo do Pinoquinho, o Lies of P. Cara, que jogo bonito, que jogo legal e divertido. E eu consegui chegar até o final dele. Com muito sacrifício, com muito esforço e com um pouco de diversão, eu consegui chegar até o final dele. Consegui matar o último boss. Aí eu falei, cara, é agora. Agora eu vou comprar Elden Ring. Agora, eu vou cair de cabeça nesse negócio. Fui lá, gastei dinheiro, paguei 200 e alguma coisa. Acho que já tinha baixado um pouquinho o preço, paguei 250, 260, alguma coisa assim, eu acho. Porque todo mundo falava bem desse jogo, porque era um puta de um hype, e o jogo é isso, o jogo é aquilo, e é o Souls-like de mundo aberto que o mundo queria. Porra, se o mundo queria, por que eu não vou querer também? Porra, cara, vou comprar sim e vou jogar, vou ser feliz. Comprei e comecei a jogar. 3 dias depois, começou uma dorzinha aqui, ó, no pescoço, no trapézio. Chegava de noite, uma dorzinha incômoda, e eu fazia assim, eu falava, cara, tá estranho, tá travando, o que tá acontecendo? Ah, eu acho que eu só fiquei nervoso hoje, sei lá, foi alguma coisa do trabalho. E bora pra frente. Aí depois que passava aquela euforia do começo, você começava a encontrar uns bichos. A cada calabouço, a cada dungeon que eu entrava era um desespero. Eu vou morrer. Aí eu chegava numa ruína, cara, atrás daquela paredinha ali, vai ter um bicho, ele vai me matar, vai cair o chão, vai não sei o que, vai vir alguma coisa voando, eu vou errar o pulo aqui. Mas, cara, o jogo ele é extremamente responsivo. Cara, um combate maravilhoso, jogo bem polidinho. Por que eu tô gostando ou eu não tô gostando disso aqui? E chegava de noite, o pescoço travando. Chegava de noite, o pescoço duro. Pois é, era meu corpo falando, Vecchiato, isso não é pra você. Vecchiato, aceita, isso não é pra você. E depois de um tempo insistindo, realmente veio a aceitação. Ó, realmente, Souls-like não é pra mim. Mas, cara, eu paguei o jogo, eu queria que fosse. Eu fiquei muito animado, tem que ser. Mas tem que ser porque eu paguei o jogo. Como que não vai ser pra mim? Vecchiato, não é pra você. Você que me assiste, saiba que você e eu, todo mundo tem que valorizar o tempo que tem, né? Eu não tenho tanto tempo assim pra jogar, né? E não sei se você tem. Mas você precisa valorizar o seu tempo e você precisa fazer isso sem julgamento.
sem autocobrança, aceitando o que realmente você gosta, o que realmente te diverte e te faz bem. E nós temos que acabar com aquele falso sentimento de estar perdendo alguma coisa ou FOMO, né? Já ouviu falar do FOMO? Pesquisa aí o que é o FOMO no Google, caso você não saiba. Porque de fato nós não estamos perdendo nada em jogar algo, em fazer algo que a gente não gosta, que começa a travar o nosso pescoço, que começa a travar outra coisa na nossa vida, não é verdade? Eu tinha aquele negócio de, cara, eu vou pegar um jogo difícil, meu, porque, pô, todo mundo fala que é só ter persistência, né? Meu, vai treinando, que uma hora você consegue, uma hora você chega lá. E eu pensava assim, cara, eu não vou jogar o jogo da fazendinha que é facinho, né? Eu não sou assim, cara, eu quero jogar um jogo difícil, não sei o quê. Só que depois eu vi que jogar um jogo fácil, para entretenimento, para diversão, não tem nada de errado, né? Você comprar um jogo que tem um seletor de dificuldade, fácil, médio e difícil, não é vergonha nenhuma, não tem nada de errado. E se você quiser jogar no fácil, você joga, no normal você joga, e daí? Na internet, né, gente, nós sabemos que quase nada é o que parece. O que você está vendo aqui na tela, né, é só uma camadinha de muita coisa que está por trás. O YouTube, ele também tem filtros. Caso você não tenha nunca pensado sobre isso, porque não é normal dizer que tem filtro no YouTube, né? É igual no Instagram, que o filtro está no aplicativo, um filtro de embelezamento, blá blá blá, de maquiagem. Mas as pessoas têm muito filtro no YouTube também. Você pensa que aquele youtuber, aquele jogador que você acompanha, você pensa que ele acorda com aquela habilidade dele? Você pensa que ele não ficou treinando um tempão para jogar do jeito que ele joga? Quando você abre lá um vídeo do youtuber que joga FPS, jogo de tiro, ele dá aquele headshot lá da puta que pariu, o cara acerta na cabeça ali, o cara atira correndo e acerta. Cara, você fala, meu, o cara é muito bom, velho. Não parece ser tão difícil, eu também tenho que ser assim, eu também vou ser assim. Só que você esquece que antes dele ligar a câmera, o OBS para gravar ou qualquer outro aplicativo, você se esquece que ele possivelmente ficou 2 horas treinando ali, antes, para se aquecer, para aquecer o dedo dele, para a memória muscular dele ficar aquecida. Ele treinou o reflexo dele, para o olho dele enxergar rápido ali o inimigo quando vem e conseguir mirar melhor. Você talvez não saiba ou você se esquece que antes dele abrir uma partida ranqueada, ele já ficou no amistoso umas 2 horinhas para treinar. Aquele rank que você vê que é muito mais alto do que o seu, você fala, meu, como é que o cara consegue, velho? O cara tá atirando igual eu, o cara usa a mesma arma. Só que você esquece que, de repente, ele ficou 3 horas ali jogando um amistosinho antes, e quando ele aperta o REC para gravar, que ele abre um ranqueado, ele já tá aquecido pra caramba. Você acha que todo cantor que vai fazer um show entra lá logo depois que você acordou, sem aquecer a voz? Você acha que um violonista, um instrumentista não aquece a mão antes de começar a fazer um show, uma apresentação? Aquece. E jogador também faz isso. Jogador de youtuber, jogador de competitivo também faz isso. Só que aí vem nós, réis mortais, chega do trabalho, cansadão, vai pegar um negocinho para jogar. Tem dia que você joga uma bosta, aí você fala, meu, não dá, eu não sou bom nisso, não sei o que. Passo o dia inteiro trabalhando com vontade de jogar e chego aqui e não consigo jogar esse jogo, eu só morro. Você abre aquele vídeo do YouTube com dicas e aí você vê o cara falando assim, ó, pega essa sniper aqui, sobe naquela caixa ali, aí quando o cara aparecer lá na portinha você atira. Aí você atira e não acerta. Você atira e erra. Aí você vê o cara falando assim, é só você pegar essa espada aqui, aí você faz a build de sangue. A hora que você der no boss, você vai arrancar metade da vida dele, vai consumir. E quem disse que você consegue chegar no boss? Quem disse que você acerta a sua espadada no boss? O cara já estava lá jogando, ó, há muito tempo. Só que nós somos pessoas normais, não é verdade? Que trabalha, que tem que se desdobrar entre família e entretenimento, que tem que se desdobrar entre estudo e uma jogadinha no final do dia. Não que essas pessoas não sejam normais, mas de repente é o trabalho dele e de repente o seu trabalho não é jogar, o que para a maioria das pessoas não é.
E aí o cara, ele escolhe a melhor hora para ele jogar, o melhor jogo que ele gosta, ele de repente ganhou o jogo, e aí você que chega lá e assiste o cara, acredita que você tem que ser igual a ele, né? Que a gente tem que ter a habilidade que ele tem. E eu não tô dizendo que ser tecnicamente bom no jogo não é diversão, lógico que é. Para muita gente tudo bem, não tem nada errado nisso. Só que isso aí não pode ser um sacrifício tão grande para você, para mim. Se ele de repente conseguiu aprender mais fácil porque ele só jogou jogos daquele tipo, pode ser que para você não seja. Tudo bem, isso aí é normal. Se você pegar o Bill Gates, você deve conhecer o Bill Gates. Se você falar para ele assim, joga uma partida de LOLzinho aí, vamos ver como é que você sai. Você acha que ele vai bem? Eu imagino que ele só vai morrer, que vai ser uma bosta. Aí você vai falar que ele é fracassado por causa disso, que ele não tem sucesso, que ele não serve para nada, como muitas vezes a gente pensa. Se você pega um jogo de paciência, de cartas ali, de paciência, e se diverte, ótimo, esse é o seu estilo de jogo. Ah, mas é jogo fácil, não sei o que. Não interessa. Se esse é o seu estilo de jogo, se isso faz se divertir, joga de boa. Já parou para pensar que às vezes aquele cara tão bom no CS, tão rápido no dedo, e ele consegue atirar rápido, você já parou para pensar que ele pode ter muitas dificuldades na vida que você não tem, que você é bom? De repente ele é tão desesperado, e esse desespero dele, né, ele ser elétrico, sim, faz com que ele atire rápido no jogo, mas de repente o cara não consegue pegar um documento de 2 páginas e ler. Muitas vezes ele precisa pedir ajuda do pai e da mãe para entender um negócio tão simples que está ali no documento. Ele não tem paciência, mas ele é ótimo no jogo, só que a gente só tá vendo ele jogar, né, galera? A gente só vê a melhor parte, que é o que a pessoa mostra lá no YouTube, no Instagram. A gente não vê tudo que tá acontecendo por trás, né? E muitas vezes a gente deixa de se divertir porque acha que ele tá se divertindo e que a gente tinha que se divertir igual. Souls-like não é pra mim. E depois que eu tinha gastado um dinheiro, depois que eu tinha passado raiva e frustração, eu realmente aceitei e descobri. Souls-like não é pra mim, não é o Vecchiato. E essa descoberta é só uma pontinha, né, do iceberg de todas as outras coisas que podem mudar na sua vida, que podem ficar mais de boa. Você quebrar esta pontinha do iceberg é começar a quebrar o orgulho, na verdade, eu não tenho que ser bom e eu realmente não sou. Eu não tenho que ser igual ao fulano. Eu não tenho que gostar porque ele gosta. Eu não posso ficar caindo no hype, na decisão das pessoas. Obviamente que a internet e os previews são ótimos para a gente ver, tentar ver, né, como o jogo é. Porque às vezes nem dá para saber, né? Jogando é diferente de vendo. Você sabe muito bem disso, né? Mas é óbvio que é bom pra gente, só que a gente tem que aprender a separar o hype momentâneo do jogo em si e do que realmente você gosta. Você tem que não deixar se contaminar pelo hype da outra pessoa. Se realmente for o seu jogo, aí tudo bem você ficar hypado e tal, mas a gente tem que conseguir isso daí e eu sei que é difícil, né, galera? Nós, eu, você, a gente precisa aprender ou se lembrar que a vida é uma balança, né? Sempre vai ser. Se você botar muita coisa de um lado, vai faltar do outro. Não importa o que seja. Se você botar muita coisa de um lado, sempre vai faltar de outro. Se de repente um youtuber, um jogador, ele tá muito bom, será que pode não estar faltando alguma outra coisa na vida dele que ele erradamente está deixando de lado? Descubra então qual é alguma coisa like que realmente você gosta, que realmente te encanta, que realmente te faz divertir, que de fato faz você jogar de boa. E galera, se enquanto você estava assistindo ou ouvindo esse vídeo, você pensou em alguma coisa, refletiu, se você começou a encontrar alguma coisinha aí dentro aí, né? Deixa um like aí para ajudar, para dar uma fortalecida no canal, para fazer o YouTube entender que tem público para esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de Belém para você receber os alertas dos vídeos que eu faço aqui.
e eu tô fazendo os vídeos com a maior dedicação que eu consigo, tá bom, galera? E para você que ficou até o final, muito obrigado. E povo, videogame é bom demais. Eu sou o Vecchiato. Fica com o Pai do Céu e até o próximo vídeo.